Meu nome é Poliana, eu me interesso por educação desde muito pequena e pela parte de docência também. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, eu ainda era estudante, obviamente, só que eu trabalhava dando aulas de dança. Aos 17 eu comecei a dar aula de música, porque eu sou pianista formada, e foi nessa época também que eu entrei na faculdade. Por conta de eu já trabalhar com dança, com a parte de docência, eu acabei escolhendo fazer pedagogia, porque eu já gostava disso. Quando eu era ainda mais nova, lá pelos 10, 11 anos, eu costumava ajudar meus colegas a estudar nas áreas que eu dominava melhor, a parte de português, de expressão, artística e etc. E a partir daí, quando eu entrei na faculdade, eu me encantei com a parte de pesquisa e também porque em todos os cursos a gente sempre costuma ouvir aquela questão, né? Ah, esse curso ele traz uma introdução sobre um determinado tema e a gente vai estudando e chega no fim do curso, a gente fica com uma impressão de que a gente pegou uma gotinha ali no oceano, mas que a gente teria muito mais coisa para ver. E isso me levou depois a fazer mestrado e doutorado lá na USP, onde eu já tinha feito o meu curso de graduação, e eu envolvi também a parte de tecnologia, porque eu sou jogadora de games, né? Eu jogo console desde os 11 anos de idade, e também pela parte de que eu sempre curti muito essa interface entre as duas coisas. E aí, quando eu fui fazer mestrado e doutorado, eu uni essa área do lado educacional e do lado design instrucional, que é desenvolver sistemas para aprendizagem em qualquer tipo de mídia. Passei uma boa parte da minha vida também na Escola de Comunicação e Artes, fazendo disciplinas, obtendo mentoria, e eu tive a oportunidade de me aprofundar também em questões ligadas à apresentação, à melhor comunicação. Uma das coisas que mais me ajudou a estudar foi a questão de produtividade, porque desde que eu comecei a trabalhar, eu dava aulas de dança, mas eu também era aluna, então eu fazia aula mais avançada, dava aula para os mais novos, de manhã eu ia para o colégio, eu também fazia piano, então eu sempre estava em algum lugar que envolvia aprender alguma coisa, né? Eu passei uma boa parte da minha vida desse jeito. Depois, quando eu entrei na faculdade, a mesma coisa. Eu fui trabalhar numa loja de brinquedos, depois eu fui trabalhar como secretária num programa de educação de adultos, em que eu também depois atuei como professora, como coordenadora, e a minha vida inteira teve essa questão, estudar e trabalhar ao mesmo tempo, né? Isso foi sempre uma constante para mim. E eu acredito que cada vez mais na sociedade em que a gente vive, aprender é uma coisa que tem que ser vitalícia. Nós temos que cada vez ampliar mais o nosso modelo. Eu posso dizer também que quando a gente está estudando é como se nós estivéssemos jogando um Civilization ou algum jogo começa numa aldeia. O conhecimento ele começa com uma parte ali bem delimitada e conforme nós vamos ampliando aquelas fronteiras, nós vamos ampliando os nossos olhares. E isso faz com que a gente se apaixone por outras áreas e a gente comece a interconectá-las de forma a descobrir novos assuntos ou trabalhar em novas esferas, e isso é um processo que não tem fim. Sempre que as pessoas perguntam, mas não enjoa de estudar jogos há 20 anos, há mais de 20 anos, trabalhar tecnologia educacional há muito tempo? Não, porque a sociedade também muda o tempo todo, as pessoas mudam também, então a gente sempre vai ter coisas novas para explorar. Eu posso dizer que eu vejo dois grandes desafios na minha trajetória, né? O primeiro deles foi escolher o que eu ia fazer. É muito complicado para um adolescente fazer uma escolha profissional. Eu terminei o ensino médio, eu tinha acabado de fazer 17 anos. E eu não sabia bem o que eu queria fazer. Eu fiz um teste vocacional que me disse que no fim eu podia escolher o que eu quisesse fazer, então ele não me ajudou muita coisa. O parâmetro que eu tinha era o que eu já gostava de fazer. Mas eu gostava de programar, eu gostava de dar aula, eu gostava de falar, então eu não sabia se eu fazia direito, se eu fazia ciência da computação, se eu fazia pedagogia, e no fim eu acabei ouvindo o meu coração, né, em relação a essa questão do quanto eu gostava de estar dentro de uma sala de aula com aquelas bailarinas pequenininhas que eu tinha, o quanto eu achava bonito ver a transformação. Então, eu acabei optando por ver a transformação e ajudar na transformação das pessoas.
E o meu segundo maior desafio foi quando eu mudei de área, oficialmente. Foi quando eu fui trabalhar na área de ciência da computação, quando eu fui trabalhar na área de inteligência artificial, quando eu fui trabalhar no programa de pós-graduação em engenharia elétrica e computação, né? Eu tinha vindo de uma área que era de educação, eu trabalhava com tecnologia, mas eu não tinha fundamentação teórica, eu não tinha formação para trabalhar com engenheiros e físicos. E aí eu tive que parar e pensar qual é o tipo de contribuição, qual é o diferencial que eu posso trazer nesse cenário e o que eu posso aprender com eles. Eu tive a opção de escolher se eu ia para um programa de pós-graduação ligado à educação ou se eu queria me aventurar numa coisa completamente nova. E eu diria que, para mim, a melhor coisa que me aconteceu foi me aventurar numa área completamente nova, porque eu tive oportunidade de não só conhecer um espectro muito maior de coisas, mas também de ter uma orientação educacional e ver transformações que também envolviam a produção de resultados físicos palpáveis, de produtos, né, de aplicações computacionais que nós poderíamos depois verificar em locos diferentes, como é que as pessoas interagiam com isso. Então, eu diria que são esses dois. Hoje em dia, existe uma série de incentivos, uma série de programas voltados para que meninas e adolescentes, mulheres, tenham a oportunidade de se aproximar e verificar se elas gostam dessas áreas, né? Uma das outras discussões que permeia a nossa sociedade há muitos anos é a questão do preconceito, e sempre que alguém me pergunta, eu posso dizer que eu nunca sofri, nem na área de TI e nem na área de jogos, mais especificamente, de desenvolvimento, eu nunca tive problema nenhum. Muito pelo contrário, eu sempre fui respeitada por quem eu era, e acho que a academia é isso, nós somos meritocráticos, acho que é a coisa mais relevante. E eu diria que hoje em dia existe um movimento da mídia muito maior em relação a essas questões. E na época que eu estudava pedagogia, também tinha a questão reversa, né? As profissões de colarinho rosa também tem homens que fazem pedagogia e etc. E muitas vezes eles não são vistos da melhor maneira, mas os que eu conheci atualmente ocupam cargos de direção de faculdade, né? Eles se destacaram nas suas áreas, continuaram estudando, fizeram pós-graduação também. Então, eu diria que cada vez mais a gente tem que ter um discurso de que existe um leque enorme de formações, existem habilidades e competências que a gente já traz, outras a gente desenvolve, mas que nós temos que analisar quais são aquelas habilidades que nós já trazemos que são mais fortes, né? Existe uma pesquisa do Gallup que gerou um livro que eu gosto muito, que é o Decifre Seus Pontos Fortes, e que as pessoas pensam que é um livro de autoajuda, mas não é, que vai trabalhar a seguinte questão. Olha, em vez de você se focar em querer correr atrás dos pontos fracos que você tem, fique melhor nos seus pontos fortes. E eu diria que isso funciona muito bem, né? O que a gente faz melhor? Se torne melhor ainda naquilo que você já faz. Eu acho que esse é um discurso importante, e sem essa questão de gênero. Acho que cada dia mais nós temos que nos voltar para um discurso que é apartidário, que não envolva gênero, que não envolva idade, porque existem muitas pessoas que têm uma competência adquirida ou desenvolvida ao longo de atividades, e não necessariamente ela tem que ter 18, 21, 25, 30, 40 anos para se destacar. Eu acho que cada dia mais nós temos que identificar quais são os elementos meritocráticos, quais são os indicadores, ou se a gente fosse pegar mais um vocabulário de TI, quais são os KPIs que estão envolvidos naquela atividade, até para que a gente possa sempre ter aquele cenário que muitas vezes a gente tem quando a gente trabalha com mentoria. Qual é o status onde eu estou e qual é o status em que eu quero chegar. E, a partir daí, traçar as nossas rotas. É nisso que, inclusive, os aplicativos muitas vezes têm nos ajudado. Mas as pessoas se preocupam demais com os seus pontos fracos, com pedir desculpas e com verificar e falar assim, mas isso não é para mim. Né? Eu mesma poderia ter visto esse discurso e ter dito assim, bom, eu não tenho habilidades de cálculo profundas, eu não conheço
detalhamento sobre astrofísica e outras coisas com os quais meus colegas trabalham, mas eu tenho uma outra bagagem aqui que eu posso trazer e contribuir nesse cenário. Então, a gente sempre vai ter que ver esse balanceamento e tentar alinhar quais são os pontos fortes que a gente tem para oferecer. Eu acho que esse é um dos maiores requisitos que eu diria para a atualidade. E o cenário mudou não só tecnologicamente, ele mudou também geracionalmente. Nós somos de uma determinada geração, eu, por exemplo, sou geração X, trabalhei com alunos da geração Y, geração Z, e já estamos na geração alfa. Daqui a pouco, né, já vamos começar uma nova geração, todas elas delimitadas por adventos tecnológicos. Mas tudo isso fez com que nós tivéssemos uma mudança relativamente significativa na sociedade. Jornalismo é uma área muito predatória, e mulher ser âncora de jornal, hoje em dia já é muito mais comum. Mas antes se dizia, a mulher ela só é uma coadjuvante, ali que nem a Fátima Bernardes era só a escada do William. Mas não é isso. Na verdade, depende do quanto ela treinou, quais são as habilidades de comunicação que ela tem, como é que ela consegue ali na hora resolver com as informações que ela tem. Um homem também. Eu, particularmente, acho que esse discurso de gênero, eu entendo que a gente tenha toda uma outra questão social, mas eu acho que uma coisa é o discurso voltado para minimizar ou para reduzir ao máximo problemas de preconceito. Outra coisa é você misturar questões de gênero com meritocracia. Eu acho que são coisas completamente diferentes. É isso que eu venho tentando dizer no meu discurso, e eu até, muitas vezes, não sou benquista por isso, mas eu acho que gênero é uma coisa e meritocracia é outra. E também não acho que são iguais, né? Nós fisicamente somos diferentes, biologicamente, o nosso funcionamento cerebral é outro, e isso vai permitir que a gente tenha desenvolvimentos diferenciados, e cada vez a gente deve saber como utilizar isso, né? Aliás, uma outra coisa que eu acho muito bacana e acho muito mal colocado, muitas vezes, é a questão de problema. Todo mundo destaca quais são os seus problemas. Nós não temos problemas, nós temos desafios. Problemas são coisas negativas, nós temos desafios que a gente tem que traçar estratégias para conseguir vencer, né? E isso eu acho que é uma coisa fundamental num aplicativo como o Seven Waves. Se eu me focar em problemas, eu não consigo sair do lugar. Se eu me focar num desafio, eu vejo que eu tenho uma jornada e que essa jornada vai envolver uma série de etapas, que se eu souber pegar um desafio maior e compartimentar em desafios menores, eu consigo ter um ponto de vista psicológico de acompanhamento e também de gratificações em pontos de controle para que eu possa atingir de fato aquilo que eu desejo. E muitas pessoas se pegam muito nisso. Eu tenho um problema para falar, né? Tem gente que fala, eu não sei falar, eu não sei escrever. Sempre que um aluno diz para mim, eu não sei escrever, eu vou dizer para ele, olha, muitas vezes você não sabe ou desconhece ainda quais são os elementos fundamentais para uma escrita científica. Mas é claro que você sabe escrever e que você sabe ler desde pequeno. É tudo uma questão de quais são os fundamentos que você tem que desenvolver complementares ao que você já tem. Eu acho que assim, a questão de complementação, de que a gente tenha o nosso sistema de conhecimento como um sistema que ele está sempre em movimento ascendente, nós temos que lembrar que nós sempre vamos, como se a gente estivesse numa escalada, apoiando a mão em alguma coisa que a gente já tem, e a partir daí a gente vai dando saltos, né? Vai subindo um paredão, por exemplo. Mas a gente nunca deve esquecer que existem situações que são desafios e que faz parte do processo, e que isso também nos alegra, né? Nos traz um outro tipo de conhecimento e vencer desafios. E volta e meia, quando eu estou falando de gamificação, eu sempre tenho também chamado a atenção, porque vocês têm um produto que é único em português, né? Então, eu acho que sempre vale a pena, e muitas vezes a gente tem a barreira de idioma, né? Muitas pessoas não usam determinados aplicativos. Aliás, a nossa base em português, né, de pessoas que falam outro idioma é abaixo de 1%, na verdade, né? É muito baixo. Então, eu diria que esse é um outro elemento fundamental.